Salve minha matilha de predadores, espero do fundo do coração que vocês estejam bem, correndo atrás do sonho de vocês, como sempre, porque isso não pode mudar. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, por quê? Eu realmente não sei mais o futuro do YouTube aí, tá muito incerto, só que eu quero deixar aqui até de presente, né, pra vocês saberem que eu leio, que eu penso em vocês. E vocês sempre me pediram pra contar um pouco da minha história, um pouco da história, né, começando da minha mãe. E a outra é que, obviamente, vocês me perguntam muito o que aconteceu nos últimos 5 meses, todo mundo fica, caramba, o Gen se afastou de todo mundo, o que aconteceu? Eu vou entrar um pouco no detalhe sobre isso, tá? A gente precisa conversar sério, eu preciso esclarecer essas coisas pra vocês, até porque se um dia tiver fim esse canal, tem que ficar registrado aqui que vocês são as primeiras pessoas que eu acho que, né, merecem uma devida satisfação e merecem até, tipo, conhecer um pouco da minha história que eu não conto pra ninguém. A primeira coisa, eu vou entrar bem em detalhes, assim, eu acho que vamos começar com a coisa boa, que eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, que é o que vocês sempre me perguntaram, da minha mãe, do meu pai, da minha irmã. Bom, minha mãe, ela nasceu na Coreia, só que ela ficou órfã com 9 anos de idade, órfã no sentido, meu avô já tinha abandonado fazia muito tempo, minha avó morreu de tumor no cérebro quando minha mãe tinha 9, e antes disso meu avô tinha uma mulher no primeiro casamento, e minha mãe foi lá, foi simplesmente vendida para minha madrasta do meu avô, né, porque meu avô já tinha metido o pé de tudo, e minha mãe passou a vida inteira dela, dos 9 anos de idade até a fase adulta, meio que como servente lá no restaurante, dormia num quartinho dos fundos lá para ter o que comer e carregando uma irmã pequena que é minha tia. Ela criou minha tia, né, numa idade muito cedo, e foi isso. Minha mãe nunca chorou, nunca reclamou da vida, foi pra cima, trabalhou, estudou pra caramba, passou em faculdade pública de medicina lá e veio pro Brasil, a chamado do meio irmão mais velho, né, que era filho dessa madrasta, que largou a minha mãe aqui no Brasil com uma mão na frente e uma mão atrás, né? E minha mãe, que era tipo assim, recém-formada em medicina, teve que passar 5 anos aqui vendendo yakisoba, salvou minha mãe durante alguns anos, porque ela não falava a língua, então não tinha como ela exercer. Minha mãe acabou conhecendo meu pai, que também era médico, né, porque meu pai é falecido. Tudo virou uma história muito cabeluda, porque meu pai, quando eu tinha mais ou menos 4, 5 anos, começou a beber muito, ele, né, virou alcoólatra, agredia minha mãe, me batia todo dia, e teve uma noite, né, que meu pai ele tinha uma festa de um cara do trabalho dele, chamou a gente lá pra participar da festa, a gente foi junto com meu pai nessa festa. Nessa noite eu lembro que eu cantei uma música errada lá no karaokê, ele ficou muito bravo e eu já fiquei em choque, né, eu sabia que eu ia apanhar, ele tava bêbado, mas meu pai, ele não me batia, tipo, batia suave. Ele realmente me batia, entendeu? Eu tinha tipo 4, 5 anos e ele me batia tipo com a sola de sapato, né? De sapato social até abrir minha cara. Aí essa noite aí simplesmente foi isso. Eu lembro que a gente chegou na porta de casa, eu já tava apanhando no banco de trás fazia muito tempo, que minha mãe tava dirigindo porque ele tava bêbado, e a gente meteu o pé porque esse dia, quando a gente chegou na porta de casa, meu pai falou que ia entrar, pegar umas coisas e ia me levar embora, ia me matar e me jogar em algum lugar. E eu chorando olhei pra minha mãe e eu falei, mãe, sei que você tá com muito medo, mas se você puder me salvar, me salva. E foi isso. Minha mãe acelerou, meteu o pé pra delegacia, e de 4, 5 anos de idade até quase 18 anos, eu nunca mais vi meu pai, tá? Meu pai não me viu me tornando um homem. E resumindo, minha mãe teve que começar tudo do zero, porque na época que a gente meteu o pé, minha mãe deu tudo, né? O pouco que a gente tinha, deu tudo, né? Eles tinham uma casa que estava sendo financiada na época, deu pra ele tudo que ela já tinha pago, deu pra ele também o carro, ou o que tivesse, né? Que já não era muito, tinha uma casa financiada e acho que um carro financiado também. Na época eles estavam começando a fazer um pouquinho de dinheiro. Minha mãe deu essa situação, meteu o pé, e minha mãe continuou ralando, começou do zero de novo. Acho que até quase uns 17 anos da minha vida a gente não tinha nem casa própria, era sempre de favor ou de alguma maneira assim, mas muito obrigado a Deus por sempre ter, né, de alguma forma ter dado muita segurança pra gente, alimento, e minha mãe sempre se matou pra gente ter educação pelo menos, então foi isso, foi o essencial. Aí depois com 19, 20 anos, saí de casa, nunca mais voltei, morei no Canadá um tempo, né, fui lá trabalhar de pedreiro, aí voltei pro Brasil, entrei na internet fiz faculdade, entrei na internet com os 22 no final da faculdade, e o resto é história, o que vocês sabem aí da internet, e tudo isso eu quero dizer pra vocês o quê? Minha maior inspiração dessa minha vida é a minha mãe, que é a maior
maior prova, que não importa quantas coisas difíceis a gente passe, nunca xinga a vida, nunca reclame da vida, vai pra cima. Sempre, né, melhora um pouco e piora muito, melhora um pouco e piora muito, e é isso aí, o que a gente pode fazer é ir pra cima. E hoje, graças a Deus, minha mãe tá super bem, os filhos estão criados aí, todos do bem. Então, isso é pra vocês verem que muitas vezes as aparências enganam também, porque tem muita gente que chega e aí, gente, você é boy, você é não sei o que. Não, muito pelo contrário, tudo que eu tenho eu conquistei, né, óbvio, minha mãe me deu educação, essas coisas, mas eu não curto muito, tipo, o nego que me julga pelas aparências hoje. Vocês não sabem quanto que eu ralei, vocês não sabem. Então não vocês, né, obviamente, já estão comigo numa jornada há um bom tempo, viram meu crescimento conforme os vídeos, ambientes, mas é muito trabalho e só isso, não tem segredo, é ir atrás todo dia mesmo. E vamos lá, gente, vamos entrar no detalhe aí, né, contei resumidamente a minha história pra vocês. O próximo ponto, né, o que aconteceu nos últimos 5 meses, tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que tipo assim, amigo, você tem que ter amigo, mas você não pode envolver trabalho, você não pode envolver muita coisa, não dá pra confiar mesmo, tá? Quando o dinheiro entra, sei lá, rola paranoia, rola muita coisa, vai entender o motivo de cada um, mas nunca misture amizade e trabalho, nunca misture, nunca misture. Então, basicamente, nos últimos 5 meses, fiquei sabendo de umas paradas aí que realmente me fizeram muito mal. De uma maneira geral, também não tô falando que tem alguém certo, alguém errado, cada um tem a sua perspectiva, seu meio de olhar pra vida. Eu só não quero que vocês fiquem caindo num papo aí de uma galera que, né, não foi um afastamento natural, tá, gente? No último vídeo, eu não sei se vocês acharam que era brincadeira, é por isso que eu tô falando isso com vocês. De fato, aconteceu alguma coisa, é o máximo que eu posso falar pra vocês, mas o mínimo também. Mas tá tudo bem, tá? Não tem um certo, um errado. Eu acho que nessa vida, nem do lado de lá, nem do lado de cá, não vale a pena a gente ficar guardando mágoa, essas coisas, mas tem tanta coisa pra ser feita ainda. Pô, toda hora eu vejo um comentário com uma teoria diferente do que aconteceu. E, gente, vocês não vão saber o que aconteceu, tá? Só saibam que realmente, tipo, até um certo momento, a amizade era muito real, era muito verdadeira dos dois lados. E tá tudo bem também quanto a isso, gente. Só não fiquem achando, tipo assim, um dos comentários que eu mais fico triste quando eu leio é quando a galera fica botando o negócio na culpa na Lívia. Gente, fica, ai, mano, a gente se afastou de todo mundo por causa da Lívia. Não, gente, muito pelo contrário. Sempre me dediquei aos meus amigos da mesma maneira, sempre me dediquei à minha família da mesma maneira. E de resto, gente, eu peço, por favor, gente, não criem conspiração sobre a Lívia, mano. Se tem uma pessoa que não fez nada de errado nessa história toda, foi ela. De verdade, ela não tem nada a ver com essa história. Então, de uma maneira geral, gente, espero que esteja esclarecido. Não tô aqui pra passar pano pra ninguém, mas realmente tá tudo bem. No final dessa vida, a gente vai entender um pouco melhor. Cada dia mais eu fico, caramba, que loucura, como minha vida mudou. Aquela frase que a gente ouve dos pais desde criança: ah, se você terminar o final da sua vida com 5 amigos verdadeiros, né, vai ser muito. Gente, eu sinceramente, amigo verdadeiro mesmo, talvez eu tenha um hoje, entendeu? Que vocês nem conhecem, que nem aparece no canal. De resto, gente, hoje eu posso, assim, se vocês puderem me permitir dar uma dica pra vocês. Se você é uma pessoa que vai fazer mal pra alguém, apesar de você não achar errado, se você sabe que isso vai fazer mal pra aquela pessoa, você tem responsabilidade, sim. Não importa seus traumas, não importa suas coisas. Imagina se eu fosse me justificar dos traumas da minha vida. Tipo, eu tenho um pai que se matou. Eu tenho, né, uma história que meu pai era alcoólatra e me bate. Tipo, gente, eu tenho tanta coisa que se eu quisesse justificar em traumas pra poder fazer coisa ruim, ia ser muito fácil, né? Do outro lado, gente, aprendam uma coisa assim, de saber que todo mundo tem uma perspectiva. Isso é mais do meu lado. Espero que no fundo vocês entendam que eu realmente agora tô num momento muito de... Só tô estudando muito, focando muito pros meus próximos passos que estão para acontecer ainda. E é só isso, tá? Tô só querendo focar no trabalho, pra poder viver mais momentos com a Lívia que eu sempre prometi pra ela, com as pessoas que eu amo, minha mãe, minha irmã. E é isso aí, não importa o que aconteça, cabeça erguida, se levanta de novo, não tem outra saída. Então, vamos pra cima, vamos ver se a gente se vê essa semana ainda. E fiquem com Deus, corram atrás do sonho de vocês. Valeu!